E às vezes é o erro de muitas pessoas, que a palavra de Deus tem dirigido a ela, para ela até perdoar alguém. No caso de Jonas, não que queira que esteja escrito isso. Pastor, por que o senhor fala desta forma? Se você deixar aqui marcado por que ele fugiu, vá para o capítulo 4. Capítulo 4. Quem achou de bom, glória a Deus, um pouco na frente. Versículo 1. Mas desgostou-se Jonas. Jonas já tinha ido, fazia visita. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha só que coisa. Por quê, pastor? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Digam glória a Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso, que aquele homem, Jonas, obedecendo a voz dele, se pregasse arrependimento contra aquela cidade, a favor dela, o arrependimento, o Senhor Deus iria se compadecer. Isso serve até para nós. Aquela pessoa que talvez esteja num pecado, e o diabo fala no coração dela: olha, para você não tem jeito, meu irmão, não deixa o diabo te enganar. Deus é misericórdia. E a pessoa se achegar diante dele, rasgar o coração e buscar a graça dele, buscar misericórdia. Ele apaga todas as nossas iniquidades, perdoa todos os nossos pecados. Então aquele povo viram numa situação terrível, um pecado rasgado. Mas Jonas sabia que se ele fosse pregar, Deus era misericordioso e iria não fazer mal àquela cidade. E de uma certa maneira, ele queria que a cidade pagasse por que ela fazia. Ele queria, era o desejo do coração dele. Porque ele fala isso, lendo novamente aqui o 4, se você prestou atenção. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para trás, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso. Ele sabia, poxa, eu sabia que se eu obedecesse, se eu fosse, o Senhor iria perdoar aquele povo. O Senhor iria não destruí-los. E às vezes acontece o mesmo conosco. Sabemos da palavra, sabemos que temos que perdoar, sabemos que temos que liberar o perdão e muitas vezes não perdoamos. Preferimos guardar o ressentimento, preferimos ficar ali guardando, poxa, mas ele tem que pagar. E a pessoa prefere, ao invés de obedecer a Deus, perdoando, liberando perdão a favor daquele que oprimiu, que causou um dano, que causou talvez algum estrago na vida dele, não, ele prefere um dia ver essa pessoa sofrer. Ele prefere um dia ver essa pessoa caída, prostrada, para que ela possa ter a satisfação, a alegria de dizer: está pagando o preço. Não temos que ser desta forma. A pessoa que é de Deus, o caráter é especial, é diferente. Temos que ter mesmo o caráter de Deus. Não em desejar ao nosso próximo o pior. É alguém que está assistindo televisão e passa lá: aconteceu isso, estuprador, isso, aquilo, e a pessoa: não, tinha que morrer. Não, tem que morrer. Tem que conhecer Jesus. Porque se conhecer Jesus, vai se arrepender, vai ser uma nova criatura. O crime que a pessoa pratica aqui na terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que pagar. Isso é natural, ela vai pagar o crime dela, conforme a legislação do nosso país. Mas, aos olhos de Deus, ela está lavada. Ela está sendo uma nova criatura. Então todo mundo tem a chance, para Deus, de se levantar. E às vezes a pessoa não quer isso. Ela prefere ouvir que a outra se deu mal, que a outra caiu, que a outra padeceu. Jonas preferia que aquele povo viesse sofrer. Tanto é que o Senhor Deus fala mais, versículo 10, capítulo 4 ainda, versículo 10. Olha o versículo 10. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes. Se você olhar um pouco antes, vai ver que ele fez uma aboboreira para Jonas crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de
eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ele falou: ô Jonas, não teria eu compaixão desse povo, que ainda estava na sua ignorância? Mas, em outras palavras, não é isso que está escrito, parafraseando, mas, em outras palavras, quando você pregou a mim, pregou a misericórdia, pregou que eu sou Deus zeloso, eles seriam ali pessoas arrependidas? Eu faria o mal àquela cidade? Poxa, será que eu teria que fazer isso? Não, eu tinha que perdoá-los. Porque quando Jonas entrou na obediência, está no capítulo 3 em diante, entrou na obediência a Deus e foi até a cidade de Nínive e pregou, o que aconteceu? Toda a cidade se converteu. Toda a cidade se arrependeu do mal que estava fazendo. Quando a palavra vem e a pessoa obedece, ela traz salvação a toda a família. Ela traz salvação a toda a casa, quando ela resolve obedecer a voz de Deus. Voltando lá para o capítulo 1, em nome de Jesus. Então Jonas, ele estava fugindo, porque o coração de Jonas queria que aquela cidade pagasse por aquilo que ela estava fazendo. Ele não queria se colocar no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Você sabe? A salvação para todos os homens. Deus não quer que ninguém se perca, de forma alguma. Deus quer que todo homem se salve, e não foi diferente para aquela cidade. Não pode ser diferente para a sua família, para a família do seu amigo, para aquela pessoa que talvez pisou no teu calo, talvez lhe prejudicou. Não, a família dele, ele também tem que receber Jesus. Mas quando me colocar no plano de Deus e falar de Jesus para ela, quando resolver obedecer completamente a palavra do Senhor. Ele preferiu fugir por causa disso. Versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Por causa do quê? Da desobediência. Porque ele sabia da vontade de Deus e preferiu fugir da palavra do Senhor. Ele entrou no navio, presta atenção nesse detalhe, ele entrou naquele barco, naquele navio. O navio, quando estava já próximo do meio do mar, veio uma grande tempestade. Por causa de quem? De Jonas, da desobediência. Qual é o detalhe? Por causa dele, o navio estava quase se quebrando, ele colocou em risco a vida dele, só a vida dele, e as demais que estavam no navio. Por causa da sua desobediência, vamos colocar, da nossa desobediência, quando nós desobedecemos a Deus, o plano dele, a palavra dele que vem ao nosso favor, colocamos em risco não somente a nossa vida, mas também a toda a nossa casa. Por causa de um ato de desobediência, por causa de um ato de rebeldia. Conhecemos a vontade de Deus, sabemos do nosso chamado, sabemos do nosso compromisso e não fazemos. Não só a pessoa, mas como todos que estão ao seu redor correm risco. Ela coloca em risco a todas as pessoas. O barco, se ali afundasse, quebrasse, fosse destruído, todos aqui estavam presentes dentro, naquele barco, teriam morrido. Não só Jonas, como todos que estavam ali. Coisa séria. Versículo 5: não temer os marinheiros. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Aqueles homens não sabiam o porquê daquela tempestade. E segundo a sua experiência, suas experiências, porque eles pensaram: vamos tirar o peso do navio, e de certo passaremos com tranquilidade contra essa tempestade. Aprenda, luta espiritual só se resolve no campo espiritual. Não adianta buscar no campo físico, tem que ser no campo espiritual. Eles estavam ali, mas a Bíblia diz que nada resolveu. Ao versículo 6: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos tu agora
que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque lhe tinha declarado. Até as pessoas, quando souberam que Jonas estava fugindo e aquele mal era por causa dele, ficaram como? Assustados, espantados. E às vezes a pessoa se espanta. Pastor, como assim se espanta? Uma pessoa que é de Deus. A pessoa sabe qual tem que ser a sua conduta. Vamos colocar o namoro do cristão. A pessoa sabe que o namoro cristão tem que ser como? Tem que ser santo. Tem que ser zeloso. Encontro somente em lugares públicos, principalmente com a família. Mas às vezes ela conhece alguém que não conhece a Jesus, ou ele conhece alguém que não conhece a Jesus, e passam a ter um namoro mais ousado. E de repente, uma vez ou outra, fazem como se fossem casados. A pessoa vai olhar, talvez nem fale, mas dentro dela: poxa, mas ela não é crente? Mas ele não é crente? E fica como? Espantado. Ficam ali até assustados. Por quê? Porque aquela pessoa está se colocando na desobediência à palavra, trazendo, fazendo, praticando o ato de fornicação. Entristece a Deus, e aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, dificilmente vai ser conquistada para Jesus. Por quê? Porque ela está vendo que aquela pessoa que conhece, que deveria obedecer a palavra, fugir deste pecado, pelo contrário, está cedendo, está fugindo daquilo que Deus coloca na vida dela. Coisa séria. As pessoas ali ficaram como? Espantadas, assustadas. É aquela pessoa que conhece a palavra, trabalha numa empresa, está lá, tal, e de repente alguém começa a contar uma piada, uma brincadeira, e ela faz parte daquela brincadeira. Ela faz parte daquelas piadas, porém, em todo sentido, com palavrões no meio, e dá risada, e não sei o que lá é mais, e as pessoas, amigos, poxa, não é crente, ficam espantados, ficam assustados. Ele deveria estar no nosso meio? Ele poderia. Ele deveria fazer o quê? Ele não desculpa. No mínimo se colocar como luz, para que as trevas se dissipem, não é verdade? E ali aqueles homens se espantaram, né? De novo aqui no versículo 10, em nome de Jesus. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante da face do Senhor. A pessoa sabe quando você é de Deus. O comportamento, o falar, e se escandalizam no quê? No seu proceder, na maneira da pessoa fazer. Ela tem que se colocar na palavra. Ela não pode fugir da responsabilidade que Deus havia dado para viver uma virtualidade lá fora, para viver talvez uma aventura, para viver isso ou aquilo. Não, ela tem que se colocar na palavra, se manter na palavra, se preservar na palavra. Os homens ali ficaram assustados, fizeram para ajudar ele, versículo 11. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A situação estava pior a cada momento. Só iria melhorar quando? Quando Jonas obedecesse a Deus. As coisas só melhoram na vida de uma pessoa quando ela resolve obedecer a Deus. Resolva. Faça você um exame, se examine: Senhor, eu estou lhe obedecendo? Porque às vezes vem a tribulação. Por quê? A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Eu tenho que observar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver se eu estou realmente no plano de Deus, ou se eu estou fugindo deste plano, ou se eu estou fugindo desta responsabilidade, ou se eu estou fugindo daquela palavra que um dia Deus falou ao meu coração. Lembrando lá que está lá em Atos, duro é para essa pessoa recalcitrar, bater, lutar contra a obra de Deus, lutar contra a vontade de Deus. Ele diz mais, versículo seguinte, 12: e eles lhes disse: levantai e lançai-me ao mar. Ele sabia que ele era o quê? A causa. Eu falei: então me tira daqui, eu sou a causa, eu sou, por isso que está acontecendo tudo isso, essa tempestade, essa situação, eu sou o responsável. Pode me tirar, pode me lançar no mar. Em outras palavras, e o mar se aquietará,
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Digam glória a Deus. Importante. A pessoa sabe qual é a causa, mas às vezes por piedade humana, por ajuda, não vou fazer isso não. Os homens ali, daquele mar, eles olharam para Jonas, viu a tempestade. Não, mas se nós fizermos isso, misericórdia, vai morrer. Não vamos fazer isso não. Não vamos lançar ele, porque vamos dar um jeito nosso aqui. Mas a Bíblia diz que o mar ficava cada vez mais agitado, mais bravo, mais violento. Enquanto a pessoa não obedecer, e para obedecer talvez tirar alguma coisa da sua vida, o mar vai continuar agitado na vida dela. Às vezes é algo que ela tem que tirar, lançar fora da vida dela, para que o mar possa se acalmar, para que as coisas, isso é um ato de obediência, e a pessoa sabe o que ela tem que fazer, a pessoa sabe na onde ela está errando, e ela tem que se consertar, ou tirar da vida dela alguma coisa, ou lançar fora alguma coisa, que Deus condena que ela está praticando, que ela está fazendo. Ele disse, olha, basta você me tirarem. Eles não quiseram tirar. O mar se agitava cada vez mais. A situação piorava para aqueles homens. Até que, versículo 14, então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram aonde? Ao mar. E o que aconteceu, irmãos? E cessou o mar o quê? A sua vida. O mar só vai cessar da sua fúria. A vida da pessoa só vai ter paz quando ela resolver obedecer a Deus. Quando ela parar de lutar contra a obra, contra a palavra, quando ela parar de lutar contra o chamado dela, ela sabe da sua posição, ela sabe do seu chamado, ela sabe o que tem que fazer, mas às vezes não faz. A tempestade vai continuar, mas quando ela resolver obedecer o chamado, obedecer a palavra de Deus, o mar vai se aquietar na vida dela. Duro é para ti lutar contra a palavra de Deus. Não lute, não vá contra aquilo que Deus está falando. Não queira mudar o plano de Deus na tua vida. A princípio, hoje, você possa estar até vivendo algo, mas e lá na frente? E lá na frente? Aquela mãe que fala, filho, é isso mesmo? Filho, é isso mesmo? Pai, eu amo tanto, eu gosto tanto. Aí lá na frente está a destruição. Lá na frente está a separação. Lá na frente está a desunião. Lá na frente estão as brigas. Então obedeça. Obedeça o chamado. Obedeça a palavra, para que a tua vida ela seja uma bênção em nome de Jesus. O mar aqui só foi quieto, se aquietou, quando eles resolveram obedecer. Pastor, e Jonas morreu? Não, Deus, ele é misericordioso. O que ele fez? Versículo seguinte, versículo 15, 16, e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Tem uma tradução que diz preparou o Senhor. Tem uma dessa forma? Acho que do preparou. Alguém está desse jeito? Tem alguns que está preparou. Ou seja, preparou, pois o Senhor um grande peixe. Para quê? Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. O Senhor Deus preparou o peixe para que Jonas ainda em vida pudesse se arrepender e fazer a vontade de Deus. E aí fez. Conhecemos a história. Leia depois toda a história na tua casa. Meu irmão, o que eu quero passar? Que quando você para de lutar contra Deus e obedece a palavra, Ele prepara um grande milagre para você. Por quê? Porque para uma pessoa entrar no ventre, vamos colocar nas entranhas de um peixe, é possível? É possível um homem entrar na barriga do peixe? É possível um homem ser engolido por peixe? Engolido talvez sim. Conhecemos hoje aí a natureza, o maior animal do mundo, alguém sabe qual é? É a baleia. Então a baleia, esqueço o nome dela agora, enorme, pesadíssima. A boca dela é misericórdia, é o tamanho do mundo. Catalocha, uma coisa assim o nome dela. Ela engole a pessoa brincando. Mas aí a pessoa vai falar, poxa,
a digestão do estômago vai fazer a digestão, vai triturar, vai matar a vida deste homem. Então não é possível. Mas aí nós temos que glorificar a Deus. Por quê? Porque se fosse possível, não seria o quê? Não seria um milagre. O que eu quero passar é que quando você obedece a palavra, para de lutar contra a palavra de Deus, Deus prepara um milagre para essa pessoa. Deus quer preparar um milagre para você. Deus quer preparar um milagre para você. Mas vamos primeiro obedecer completamente. Não fuja do chamado, não fuja da palavra. Encare o que Deus tem para você. Seja feliz em nome de Jesus. Bom, glória a Deus. Voltando para o ponto de encontro, aonde nós começamos? Atos 9, versículo 5. Você deixou marcado, volta rápido. Amém? Capítulo 9, versículo 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não lute contra a palavra. Não vá bater contra a palavra. Não vá lutar contra a palavra. Obedeça a palavra completamente. É aquela pessoa que às vezes tem o pensamento de colocar o entendimento dela. Quando fala-se de dízimo, por exemplo, dízimo, tal, não busca o teu entendimento. Seja fiel com Deus. Às vezes a pessoa sofre porque ela não é 100% fiel no seu dízimo. Ela não é 100% fiel nas suas ofertas. Ela pode dar o melhor e às vezes ela não é o melhor para Deus. Meu irmão, não luta contra a palavra. Tudo como tem é Deus que dá. O dízimo é mandamento para que Deus possa ter a sua obra em perfeita manutenção. Então obedeça a palavra. Em tudo aquilo que Deus fala, simplesmente obedeça. Não busque o teu interesse, busque o interesse de Deus. Não lute contra a palavra, que a bênção estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Com glória a Deus, coloca a mão no coração, fecha teus olhos. Queremos nos preparar para a ceia. Pai, te agradecemos por a tua palavra.